Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma reunião do grupo de Uruon da UERJ, do Hospital Pedro Ernesto. E hoje é uma terça-feira muito especial. A reunião de hoje é uma reunião especial junto com o apoio da Janssen. E o convidado de hoje é o Dr. Carlos Dzik, um oncologista clínico de vasta experiência no cenário geniturinário. Dr. Carlos foi, durante muitos anos, o coordenador da área de uro-oncologia do ICESP, né? Ele saiu de lá há pouco tempo e hoje ele é o diretor médico do grupo DASA, da parte oncológica em São Paulo. Então, agradecendo aqui em nome de toda a UERJ, Dr. Carlos, do nosso chefe de serviço, professor Damião. É um prazer tê-lo aqui conosco hoje e muito obrigado por aceitar esse convite, e a palavra é do senhor. Ok. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, né? Obrigado aí pela introdução, doutor Fernando. Pena que o professor Damião não está presente, não, faz tempo, alguns anos atrás, quer dizer, antes de ter essa explosão, né, e essa coisa forte, Redditor, oncoclínicas, agora a DASA, enfim, e parece que a gente se via mais, né, pelo menos dentro da área das diferentes especialidades dentro da oncologia, e eu sou testemunha que isso também acontecia entre os colegas de São Paulo e Rio de Janeiro, e eventualmente em outros estados, mas isso está um pouquinho mais setorizado por cada grupo, e para mim é um prazer estar dentro da academia, né? Quer dizer, a UERJ é academia, completamente diferente de a gente estar conversando com outras plateias, né? E principalmente diante de urologistas, o que a mim me agrada muito, né? Eu vou dar uma aula basicamente sobre a introdução das novas drogas, mas vejam que isso é uma aula que é patrocinada pela Janssen, né? E que está interessada, obviamente, em colocar um pouco mais em pauta a sua medicação, né? Que é a palutamida, e eu não vejo nenhum problema em fazer isso, contanto que a gente coloque isso dentro do contexto geral da ação dessa classe de medicações agora dentro do cenário do câncer de próstata. Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Quanto é que é comum, hein? E aí o Fernando vai me dizer se tá ok, se a gente está... Completa para mim, então. Completa. Vamos lá. Deixa eu só fazer uma observação. Pessoal, vocês poderiam colocar o áudio no mudo, por favor? Como é que estamos aí? Estamos compartilhados aí? Vocês estão vendo, Fernando? Doutor Carlos, está ótimo. Já compartilhou, Okay. já. Tá legal. Muito bom, gente. Vamos começar, então. São 8h10. A ideia é eu falar em talvez meia hora, um pouquinho mais, talvez. E aí depois a gente abre para discussões e uma conversa mais informal, se vocês quiserem, tá bom? Vamos lá. Então, o tema é o uso dos novos agentes hormonais do câncer de próstata, né? Então, esse aqui é a minha declaração de conflitos. Ultimamente, a gente, junto com a Covid, né, a gente tem ficado meio quietinho, mas eu tenho tido patrocínio em aulas e nos congressos online com as diferentes empresas, né? Deixa eu só... Ok. Eu vou ler mais ou menos um roteiro para colocar isso tudo em contexto. Vou falar rapidamente sobre, dentro de uma perspectiva histórica atualizada, um pouco de epidemiologia, fisiopatologia, falar sobre o eixo de sinalização do receptor de androgênio, que é exatamente o foco de ação dessas medicações. Vamos conversar um pouquinho sobre os diferentes estados clínicos do câncer de próstata, né? Aí a gente entra direto nessas terapias dirigidas, enfocando os estudos clínicos e o que a gente considera que é o estado da arte atualmente. Isso aqui é uma figura, é um quadro bastante atual da Sociedade Americana de Câncer,
que coloca mais ou menos em contexto a epidemiologia demográfica do câncer de próstata na atualidade. Vejam que a próstata comparece como o segundo câncer mais frequente, não é? Na população adulta, obviamente, não é? E sai um pouco mais para baixo quando a gente fala de óbito por câncer. Tá? Essa é uma estatística atualizada, e embora o câncer de pulmão, quer dizer, o câncer de pulmão, na verdade, ele rivaliza bastante, não é, com a incidência de casos novos de câncer de mama e câncer de próstata, e ele, de longe, ele lidera, né, a mortalidade, obviamente saindo como um câncer bastante grave. E vamos seguir um pouco mais em frente e falar um pouquinho sobre essas incidências com um pouco mais de detalhe, né? Então, isso aqui é um quadro que mostra a incidência por 100 mil habitantes, onde, novamente, próstata comparece em segundo lugar, né? E com uma taxa de óbito de 18 casos para cada 100 mil habitantes na população americana, né? Então, de novo, a comparação com o pulmão, que praticamente o dobro de casos, não é, de câncer de pulmão, provavelmente é o tumor maligno que mais mata na atualidade, né? E esse é um quadro interessante. Aqui já é uma análise um pouco mais antiga, que mostra que a chance de um homem ter câncer de próstata, se nós formos considerar o seu tempo de vida, ou seja, se cada um de nós formos viver até os 90 anos de idade, a chance que a gente tem de ter câncer de próstata é ao redor de 12,5%, né? Mas a chance de morrer de câncer de próstata é em torno de 2,4%. O que não é tão baixo assim, mas é baixo, tá certo? Quer dizer, é interessante esse número, né, de mais de 1 em cada 10 homens, se viver tempo suficiente, será diagnosticado ou não, mas seguramente terá câncer de próstata. Tá? E tem algumas outras estatísticas interessantes que vocês devem conhecer, né, em que um homem, por exemplo, da minha idade, 64 anos, se alguém tirar a minha próstata, o meu PSA é baixo, ele oscila entre 0,8 e 1, né? E eu não tenho uma próstata grande, tenho uma próstata relativamente pequena, mas se eu viver até os 90 anos e alguém for tirar a minha próstata, provavelmente 70%, 80% de chance de, no mínimo, eu achar um câncer Gleason 6, né? Então, juntando todos esses números, dá um número que é relativamente alto, de 12,5%, né, da probabilidade de desenvolver um câncer de próstata. Mas quando a gente vai para a sobrevida, a gente vê que, contando 5 anos, que é um tempo relativamente curto na jornada do paciente com câncer de próstata, a mortalidade ainda é baixa. Tá? Chama atenção também para os outros tumores de mortalidade baixa. Então, por exemplo, a gente fala em melanoma, só para colorir um pouco esse quadro, né? Se a gente fala em melanoma, o indivíduo teve melanoma, todo mundo se assusta, mas o melanoma é curado em 80%, 90% do melanoma de pele, né? E diagnosticado, 93% dos pacientes estão vivos e sem doença em 5 anos. E na próstata, quase 100% dos pacientes estão vivos em 5 anos. Tá? Então, ele é um tumor muito diagnosticado, mas com uma mortalidade relativamente baixa, se a gente olhar o espectro inteiro dessa doença. E vejam que interessante esse quadro aqui, né? Esse quadro é uma mostra sobre a tendência da taxa de morte do câncer de próstata no decorrer do tempo. 1930, é difícil a gente imaginar como é que era feita a estatística aqui nessa época, né? E aqui corre pelo tempo afora até os dias de hoje, né? E é interessante porque o câncer de próstata, obviamente, digamos que a gente tem estatísticas um pouco mais fidedignas aqui pela década de 60, 70, mais ou menos. A gente vê que houve uma discreta elevação na taxa de mortalidade por câncer de próstata, que logo depois voltou a cair a níveis teoricamente semelhantes ao que era no começo do século, tá? Ou na primeira terça parte do século XX. Né? E por que houve essa alteração aqui? É possível que
Em parte, isso aqui é uma curva de morte, né? Mas o PSA foi desenvolvido aqui mais ou menos na década de 90. Então, muitos pacientes que antes não era claro ou não se sabia que estavam falecendo de um câncer disseminado, que na verdade era um câncer de próstata, aqui a gente aumenta um pouco a estatística sabendo, através de PSA e através, obviamente, das medidas mais corretas e mais específicas de diagnóstico, a gente tem uma elevação para depois haver uma queda, né? Não dá muito bem para interpretar, é possível que essa queda na mortalidade seja pelo tratamento mais precoce, porque aqui o PSA começa a contar, não é, como um grande jogador dentro do diagnóstico precoce desses pacientes, não é? De tal maneira que a gente pega pacientes em condições de cura mais precocemente. Tá? Mas, de qualquer maneira, assim, chama atenção que não é tão diferente, não é tão maior, né, que o câncer de próstata ainda segue, mesmo nos anos de 2019, com uma mortalidade de 30 para cada 100 mil na população, e isso aparentemente é parecido com o começo do século. Mas isso aqui fica mais para a gente olhar o quadro geral. Tá? E sempre que a gente fala em hormonoterapia em próstata, né, a gente tem que, inevitavelmente, mencionar os trabalhos do Dr. Charles Huggins e Clarence Hodges, né, que ganharam o prêmio Nobel, mostrando a importância da ação da testosterona na proliferação tumoral, né? Não só no desenvolvimento da próstata como uma glândula normal e também como o motor de crescimento do câncer de próstata. Tá? É um tumor, junto com câncer de mama, né, ele é um tumor sensível, que a gente chama de tumor hormônio sensível. Tá certo? São basicamente os dois mais importantes. A gente tem os carcinomas ou os tumores do endométrio, né, que também são hormônios sensíveis, obviamente os tumores ovarianos, né, mas que o câncer de próstata ele tem essa característica fundamental, né? E é importante lembrar, né, que 90% desses androgênios são produzidos pelas gônadas, mas tem uns 10% que são produzidos pelas adrenais, e também hoje em dia a gente sabe que são produzidos pelo tecido gorduroso através da aromatização do colesterol, né? E a gente sabe mais ainda que a própria célula prostática do câncer de próstata é capaz de aromatizar moléculas de colesterol e produzir de forma autócrina o mesmo hormônio que estimula o seu próprio crescimento. Tá? Então, vamos falar só rapidamente um pouquinho sobre esse eixo de sinalização. A gente tem os androgênios, a testosterona, mas a maioria dos androgênios, que entram dentro da célula, sofrem a ação enzimática da 5-alfa-redutase e se transformam na dihidrotestosterona, que é um hormônio mais ativo do que a própria testosterona, não é? E é o ligante, não é, que vai se ligar ao receptor de androgênio, e ao fazer isto, ocorre uma dimerização através de um processo de fosforilação e dimerização, e o dímero entra dentro do núcleo em busca do seu promotor, né? E quando ocorre essa ação, a ligação do dímero do receptor de androgênio com o seu promotor, vai haver uma série de modificações nesta molécula de DNA, de tal maneira que vai haver, a partir daí, o estímulo, enfim, todas as ações metabólicas que levam à proliferação, que são responsáveis pela sobrevivência, metabolismo, e também responsáveis pela produção do PSA. Quer dizer, por isso que a gente sabe que a elevação de PSA está próxima de se correlacionar com o volume tumoral. Obviamente, isso quer dizer, quanto mais ação de receptores de androgênio nos promotores, ou seja, isso significa maior quantidade de sinalização, maior quantidade de população tumoral e maior quantidade de PSA que a gente mede no soro. Tá? Embora a gente sabe que isso pode variar um pouco em relação ao Gleason, mas é um dado interessante também. Tá? E quando a gente entra dentro do universo das medicações novas, né, já tendo falado sobre a ação mais importante, que é a redução da testosterona, aí a gente entra dentro desse ponto importante, que é a ação farmacológica do impedimento da dihidrotestosterona de se ligar ao receptor de androgênio, que a partir daí passa a não conseguir ou estar prejudicada a formação de dímeros, e assim
por diante, né? E na história houveram várias medicações chamados antiandrogênios periféricos. Esses são os antiandrogênios não esteroidais, né? Que é a flutamida, nilutamida, bicalutamida, a enza, a apalutamida e a darolutamida, que fazem esse processo, tá? E a gente tem que só fazer um comentáriozinho em relação à biraterona, que é uma medicação que colabora para abaixar ainda mais os níveis que já são baixos da testosterona quando o indivíduo está castrado, e que vai agir exatamente na redução da produção dos sítios não gonadais da testosterona, ou seja, os adrenais, a célula tumoral e o tecido gorduroso, tá? Então, essa é a parte mais fisiopatológica, ou fisiopatológica, em relação à sinalização da androgênica e como a gente atua com as drogas antiandrogênicas. E aqui é um quadro que vocês conhecem bastante bem, né, onde a sucessão de fatos, de eventos, na jornada do paciente com câncer de próstata grave, passa frequentemente, embora a gente não consiga sempre detectar esses momentos, mas passa, obviamente, por um tumor que, sendo de alto risco, tem uma chance bastante alta de recidiva, né? E a recidiva, inicialmente, ela vai se manifestar como uma recidiva bioquímica, né? E ainda hormônio sensível, e isso a gente já conhece bastante, porque esses pacientes acabam vindo no consultório, principalmente esses de doença grave, e o urologista vai monitorando a cada 3, 4 meses com PSA e acaba pegando exatamente os pacientes com recidiva bioquímica não metastática, ainda sensível, tá? Esses pacientes vão fazer radioterapia com uma certa frequência, mas muitos deles, em função do crescimento do PSA, do tempo de duplicação, aqueles tempos de duplicação mais preocupantes, como abaixo de 6 meses, pior ainda, abaixo de 3 meses, esses pacientes acabam sendo tratados com ablação androgênica, né? E eventualmente vão se tornar cânceres de próstata não metastáticos que passam a ter uma doença hormônio resistente, tá? Ou resistente à castração, melhor dizendo. Ou então a gente já enfrenta um paciente que já tem um câncer de próstata resistente à castração, aliás, ele é sensível à castração e metastático, e ao ser tratado, na sua história passa a se tornar ele tem uma chance quase certa dos anos se transformar num câncer resistente à castração e metastático e com sucessivas, enfim, progressões, apesar de diferentes tratamentos, esse paciente fatalmente vai a óbito. E assim a gente tem basicamente 4 espaços, como agora a gente tem conceituado, né, dentro dessa jornada. Tá? Então, a gente tem um indivíduo que tem um câncer de próstata não metastático, que é sensível à castração, não metastático, que é resistente à castração, o não metastático, o metastático agora, sensível à castração, e depois o resistente à castração, caracterizando aqui a doença grave. Tá? E hoje a gente vai falar basicamente sobre esses manejos novos no paciente com câncer de próstata metastático e sensível à castração. Então, houveram vários estudos, né? Eu vou mencionar eles e vou, na verdade, mostrar um pouco algumas curvas deste cenário, deste espaço do câncer de próstata sensível à castração. Então, houve os 2 estudos, Latitude e o Stampede, que associaram o tratamento de deprivação androgênica com a biraterona. Anteriormente a isso, veio o estudo Charted, e também o Stampede teve o mesmo desenho que associou a castração ao docetaxel, e mais recentemente com as drogas, os antiandrogênicos de segunda geração não esteroidais, como a enzalutamida, a apalutamida, vieram se adicionar, e cada um desses estudos trouxeram aumento significativo nos diferentes desfechos analisados. Tá? E temos também a situação onde existem 2 estudos, o estudo mais recente é o Arasense, que associa não só uma droga de última geração como um antiandrogênio periférico, que é a darolutamida, com docetaxel, e também um estudo menor, mas que associou docetaxel com a biraterona nesse cenário, em conjunto com a castração, esse cenário de doença metastática e castração sensível. Aqui um pouquinho do cronograma. Em 2015,
De 2 em 2 anos, mais ou menos, a gente assistiu aí a inovações com o término de alguns desses estudos, o Charter em 2015, o Latitude em 2017, depois em 2019 a associação tanto os 2 estudos chamados um ARCHES e o outro Enzamet, que associava a enzalutamida com a castração, o Titan Trial, que associou a apalutamida, foi publicado em maio de 2019, né? No começo do ano, um estudo bastante importante, bastante interessante, então, que faz a terapia tripla de deprivação androgênica com docetaxel e darolutamida. Um pouco depois saiu a publicação desse estudo PIS, né, com a abiraterona e docetaxel mais a deprivação androgênica. Tá? Então, vamos falar rapidamente sobre alguns desses estudos. O Charted, então, todos os pacientes com doença sensível à castração, um estudo de quase 800 pacientes randomizados entre a deprivação androgênica mais docetaxel por 6 ciclos, em comparação com a deprivação androgênica e placebo, mostrando, em termos de sobrevida, um aumento significativo da ordem de 1 ano, favorecendo o grupo que recebeu docetaxel. Em seguida, 2 anos depois, em 2017, vem o estudo Latitude, né, um estudo já bem maior, né, que fez a comparação da deprivação androgênica com ou sem a droga abiraterona mais prednisona, e também houve aqui uma diferença bastante grande e significativa, mais de 1 ano e meio, né, favorecendo a sobrevida dos pacientes que usaram a castração mais abiraterona. Eu, pessoalmente, eu gosto muito desse esquema, tá certo? Quer dizer, primeiro que a gente acabou conhecendo o Zytiga, enfim, o acetato de abiraterona desde da sua introdução nos estudos clínicos, não sei, e cada um tem o seu viés. O meu viés sempre apontou em direção à abiraterona na associação com a castração. Mas vamos em frente, depois vem os estudos que agora era a vez da enzalutamida, esse é um estudo de 2 anos depois da publicação do Latitude, o Enzamet. Não vou comentar o ARCHES, só o Enzamet, importante, um estudo bastante robusto, de mais de 1.000 pacientes, que na descrição, no seu desfecho, coloca um aumento de 8%, uma diferença de 8% na sobrevida dos pacientes em 36 meses de seguimento. Tá? Quer dizer, todos esses estudos positivos. Tá? Deixa eu só. Estou esquecendo o Titan, senão a gente me mata hoje à noite. O estudo Titan Trial, a gente teve esse estudo no ICESP, talvez vocês tiveram também esse estudo na UERJ, né? E agora a vez da apalutamida, uma droga com umas características interessantes, como, por exemplo, baixíssima penetração no sistema nervoso central, um perfil de toxicidade bastante favorável, e que também, basicamente, no mesmo tipo de desenho, muito semelhante aos outros 2, mostra um benefício 9%, favorecendo, quer dizer, 1 em cada 10 homens sobrevivendo mais num segmento de 24 meses. Tá? Então, em 24 meses havia uma diferença de 9%, favorecendo o grupo que ganhou a apalutamida junto com o tratamento de deprivação hormonal. E esse é o estudo Aracens. Esse era o slide que eu tinha desde quando a gente viu esse estudo na ASCO geniturinária. Um estudo, então, que mostrou a randomização entre 2 grupos que receberam deprivação androgênica e docetaxel e randomizaram para darolutamida versus placebo. Veja, um estudo bastante grande, 1.300 pacientes. Critérios de elegibilidade semelhantes aos outros, pacientes com câncer de próstata, metastático, sensível à castração, que aqui, no caso, eram candidatos, deveriam ter performance boas, suficientes para poder receber a quimioterapia. E, de cara, a gente vê que faltou um braço, tá certo? Quer dizer, eu posso dizer que faltou um braço. Qual é o braço aqui da darolutamida simplesmente com ADT? E, na mesma crítica, eu posso dizer, bom, como que isso se compararia com algo que já era padrão, digamos assim, né? Que era a associação com a abiraterona, associação com a enzalutamida ou associação com a apalutamida, né? E aqui, no caso, poderia ter um terceiro braço, que seria a darolutamida mais ADT. Tá? Então, a gente tem uma situação onde eu não posso comparar, né? Eu não tenho como comparar, e eu tenho um conjunto de estudos que me traz
tranquilidade, positividade em termos de benefício de sobrevida e benefício de sobrevida livre de progressão radiológica, que eu não tenho como comparar num outro estudo que associou quimioterapia. Mas, enfim, esse foi um estudo desenhado pela Bayer e essa foi o racional para eles. Tá? Foi um estudo bastante interessante também, onde houve, em termos de sobrevida, em 2 anos, em mais 2 anos, em 4 anos de segmento, benefício da ordem de 12,3% absoluto, favorecendo o grupo que recebeu a darolutamida. Isso significa 1 em cada 10 pacientes, um pouco mais. Tá? Se bem que, ao receber o docetaxel com a darolutamida, viveu um pouco mais. Apenas um alerta, né? Não sei se na UERJ vocês, em que momento que os meus colegas oncologistas ou mesmo os urologistas indicam a quimioterapia no cenário sensível à castração, a gente tem que entender que é um tratamento que não é para todos os pacientes. Há pacientes muito doentes, pacientes com enfermos, né, que se apresentam enfermos no consultório, ou porque tem muita dor, ou porque tem sintomas sistêmicos, como emagrecimento, eventualmente febre, apetite zero, muitos deles às vezes vomitando, muitas dores. Esse é um paciente que tem que tomar cuidado em usar a quimioterapia. Se alguém achar que ele deve usar a quimioterapia, eu acho que é respeitável, baseado nos estudos, não antes do paciente estar muito bem castrado já por 2 ou 3 meses, já tendo reduzido o grau de inflamação do câncer, para poder, então, receber o docetaxel. Quando esse estudo saiu, a gente começou a fazer o estudo Charted, saiu, a gente lá no ICESP estava um pouco animado, e eu posso dizer para vocês que os 10 primeiros pacientes, 2 faleceram por complicação da quimioterapia. Isso nunca saiu da minha cabeça e marcou, para mim, bastante a minha prática, né? Então, dificilmente eu uso essa estratégia. O meu viés é esse, eu prefiro usar drogas orais, ou abiraterona, ou agora alguma das drogas, ou enzalutamida ou apalutamida, em combinação com a castração. Tá? Então, em termos do resultado desse estudo, né, eu trago novamente a dúvida, quer dizer, bom, que diferença faria se eu tivesse dado só a dárulo, ou a enzalutamida, ou a apalutamida, ou a abiraterona para um grupo controle, certo? Então, essa é uma dúvida que a gente não vai resolver, porque esse estudo não vai ser feito. Vamos entrar um pouquinho mais agora. Obviamente, isso aqui é um simpósio, é uma aula que a Pfizer está proporcionando para todos. Então, eu me comprometi a falar um pouco mais em detalhe desse estudo TITAN, né, que nós participamos lá no ICESP, que vai usar a apalutamida, com ou sem, quer dizer, a castração com ou sem apalutamida. Tá? Então, os critérios de inclusão eram os pacientes elegíveis com câncer de próstata metastática, né, sensível à castração. Durante o estudo, eles permaneciam castrados. Né? Havia uma estratificação em relação ao glisso, em relação à geografia, e o uso prévio do docetaxel. Né? Então, quando foi iniciado esse estudo, alguns pacientes já, por decisão dos médicos, já usavam o docetaxel à la Charted ou Stampede, né? Então se decidiu que esses pacientes poderiam ser elegíveis e eles entraram dentro de categorias a serem estratificadas para análise posterior. Tinha alguns critérios claros de exclusão, os pacientes não podiam ter nenhum tipo de alteração, enfim, de comprometimento cardiovascular, né? O trombólico ou outros tumores, enfim, são alguns critérios clássicos de exclusão para esse tipo de estudo. Então, os pacientes foram, então, randomizados, mais de 1.000 pacientes foram randomizados entre a deprivação androgênica com placebo ou a deprivação androgênica com a apalutamida, a droga comercial é Erleada, 240 miligramas diários. Tá? E os desfechos primários eram desfechos de sobrevida global e sobrevida livre de progressão radiológica, são os 2 desfechos clássicos, embora a sobrevida livre de progressão radiológica tenha sido o desfecho mais importante, né,
porque ele te permite você tirar conclusões mais precoces na medida em que os pacientes acabam sendo tratados de forma sequencial com outras drogas, demora mais tempo para você demonstrar se a droga é benéfica ou não do ponto de vista de sobrevida global. Mas esses estudos mais recentes têm colocado a sobrevida global já de cara como um desfecho primário, tá? Que é, na verdade, o desfecho. Tem dois desfechos importantes, né, dentro da oncologia. Um é a sobrevida e o outro é a qualidade de vida, certo? E como desfechos secundários, o tempo para o início da quimioterapia para aqueles pacientes que não tinham sido tratados anteriormente, tempo para piora de dor, ou necessidade de uso de opioide ou a utilização de alguma outra medida para controle de dor, o tempo relacionado a um evento do esqueleto, como piora de dor, fratura e assim por diante, né? E alguns outros desfechos exploratórios. Quer dizer, se vocês olharem as características demográficas desses pacientes, basicamente são variados em relação à mediana de idade, ao score de COG, a proporcionalidade dos pacientes em relação ao Gleason, em relação à doença metastática, tá? Mas pode, de fato, mostrar que foi um estudo bastante bem balanceado, sem pesar mais para um do que para outro, tá? Então, em relação ao volume de doença, né, um pouco mais da maioria dos pacientes, um pouco mais da metade, melhor dizendo, dos pacientes tinham doença de alto volume, né? Uma porcentagem pequena deles foram tratados precocemente com docetaxel, e a maioria desses pacientes, uma parte desses pacientes, não chegou a receber tratamento prévio para a doença localizada. Esse é um dado interessante aqui desse estudo, tá? E aí, quando a gente vai olhar um pouco mais em detalhes, vocês olham a sobrevida de progressão radiológica, houve um benefício absoluto de 2 em cada 10, 2 para mais, 2 para 3 pacientes em cada 10 pacientes tratados, favorecendo a palutamida, significando um benefício absoluto de 20%, e uma sobrevida global de perto de 10%. Tá? Então, uma coisa é a gente falar da redução relativa do risco de 33%, chama atenção, né? Mas quando a gente vai para o dado absoluto, bruto, nós estamos falando de 1 em cada 10 pacientes. Tá? Assim como a redução pela metade, né, ou a redução relativa do risco de progressão radiológica, da ordem de 52%, significa 2 em cada 10 pacientes. Mas, enfim, são benefícios... Mãe, eu vou mostrar para você ver se você vai gostar de PKXD. Um negócio bem legal. Mostra para você. Alô? Acho que tem alguém com... Bom. Foi feito também uma análise em relação às duas situações dos pacientes que o D01 são os pacientes que foram tratados inicialmente do câncer de próstata, seja com prostatectomia radical ou com radioterapia, que depois, na evolução, desenvolveram doença metastática. Tá? Então, houve um benefício maior nesses pacientes quando eles se tornaram doença metastática e hormônio sensível, em comparação com os pacientes que a gente chama de metastáticos ab início, quer dizer, são os pacientes que de cara se apresentam com doença metastática, portanto, tem uma doença mais grave. Tá? Então, houve uma redução, houve um benefício da sobrevida global em ambos os grupos, tanto da sobrevida global quanto do tempo para a progressão radiográfica, mas mais importante em relação à sobrevida global, no caso dos pacientes que a doença metastática foi depois de um tempo de ter sido tratado a doença localizada. Quer dizer, eram pacientes que tinham um prognóstico um pouco melhor. Mas isso não importa, quer dizer, houve benefício das duas formas, né? Basicamente, isso aqui é uma repetição, na verdade, é uma análise, né? Deixa eu voltar só um instantinho para lembrar isso aqui. Essa análise com 22 meses de segmento, e agora a gente está tendo uma atualização com 44 meses de segmento, aumentando até o benefício absoluto entre 1 e 2 pacientes ao ser tratados com a glutamida ter um benefício de sobrevida passado esse período de quase 4 anos. Tá? Então, quer dizer, um benefício que ele se estabelece precocemente e ele se prolonga, se amplia no decorrer do tempo. Tá?
A relação aos desfechos secundários, a gente tínhamos mencionado, né, como tempo mediano para a quimioterapia citotóxica. Tá? Então, quimiocitotóxica, né, a gente usa, em que situação que a gente usa docetaxel ou cabazitaxel? A gente usa quando o paciente está doente, tá certo? Quer dizer, você não vai... Para mim, isso é muito claro como oncologista clínico. Eu não sei qual é o trigger, né? Quer dizer, qual é o desencadeador, né, ou o gatilho para se pensar em quimioterapia em câncer de próstata metastático. No meu entender, é o paciente grave, tá certo? É o paciente que está doente e é o paciente que já recebeu as melhores estratégias de tratamento. Eu não estou falando mais do Charter, e tem os advogados do Charter. Eu não sou pessoalmente uma pessoa, como eu já comentei com vocês, e aí um pouquinho eu me coloco pessoalmente na minha prática, não sou, eu sempre prefiro dar ou a biraterona ou a palutamida, menos a enzalutamida, porque a enzalutamida tem algumas questões não muito bem resolvidas do ponto de vista cerebral, né? A enzalutamida tem um pouco de... aumenta um pouco a chance de efeitos no sistema nervoso central, manifestando através de alterações de cognição, eventualmente depressão psíquica, tá? Que as drogas da darolutamida e a palutamida não têm, tá? Pela menor penetração no sistema nervoso central. E não tem tanta importância penetrar no sistema nervoso central, porque o câncer de próstata ele pode ir para o cérebro, sim, mas é um evento relativamente incomum em comparação com os outros cânceres. Tá? Então, para mim, assim, ganha químio quem está doente mesmo, né? Ou porque já recebeu as drogas orais e na sua jornada está, enfim, uma situação mais complicada, ou aquele paciente que é muito enfermo, muito doente, né? Esse paciente, para mim, é candidato à quimioterapia. Mas, então, esse desfecho aqui, eu estou falando isso tudo porque eu sou sensível a esse tipo de desfecho. Quanto tempo demoro para dar quimioterapia para o paciente? A quimioterapia muda a cara, muda o rosto, cai cabelo, dá cansaço. No paciente que está muito sintomático, melhora bastante. E prolonga um pouco a sobrevida. Isso a gente sabe desde 2004, quando foi introduzida a docetaxel, tá? Mas, então, adiar o momento da quimioterapia significa modificar, de uma certa maneira, a história natural dessa doença, e esse é um desfecho, no meu entender, bastante importante. Tá? Em relação aos eventos adversos, a gente tem um pouco de fadiga, a gente tem um pouco de racho cutâneo. Eu tenho usado essa medicação, tenho visto... É difícil você isolar a fadiga da palutamida da fadiga do tratamento da deprivação androgênica, propriamente dita. Tá? Então, no próprio estudo foram mais ou menos semelhantes isso, certo? Não se conseguiu provar que a palutamida aumentou a quantidade de fadiga. Tá? Aliás, a única situação que eu vejo esses antiandrogênios periféricos causarem isso é quando eles já foram expostos antes, por exemplo, a biraterona. Tá? São pacientes que ficaram um ano e meio tomando a biraterona, e aí você entra com antihidrogênio periférico, aí sim você vê fadiga, e às vezes fadiga importante de não sair da cama. Tá? Eu vi isso algumas vezes. Existe esse racho cutâneo, que acontece mais ou menos com 4, 6 meses de uso da medicação, tá? E, quer dizer, é uma ocorrência relativamente fácil. Eu nunca vi, na verdade. Tá? Então, eu não posso dizer de experiência própria, de ter tido algum grande problema, mas isso está muito bem relatado e aparentemente não é um grande problema. Tá? Não houve grandes diferenças em relação a qualquer outro tipo de evento adverso, seja do ponto de vista hematológico ou não hematológico. Acho que os grupos são muito próximos. Tá? Em relação ao tempo para a resistência à castração, isso é muito próximo do tempo para usar a quimioterapia. Tá? Então, houve uma redução de mais da metade, de 66% de redução relativa, né? Ou prolongamento no tempo para atingimento da situação de resistência à castração quando se utilizou essa medicação. Tá? Isso mais ou menos vai coincidir na minha maneira de entender câncer de próstata no momento que eu vou considerar usar quimioterapia.
Tá? E um desfecho interessante, que é o chamado PFS2, sobrevida livre de progressão 2, que é um desfecho que se aproxima mais da mortalidade, quer dizer, se aproxima mais da sobrevida global. Então, um estudo que eu não tenho muito tempo, quer dizer, eu quero provar o valor da medicação, mas eu não quero esperar até um número suficiente de óbitos para eu trazer a informação de aumento de sobrevida. O PFS2 ele se correlaciona diretamente com a sobrevida, e, de fato, houve quase 40% da redução do risco, quer dizer, da redução da segunda progressão, e isso vai se correlacionar diretamente com redução do risco de morte no período de estudo. Esse slide tem alguns detalhes que eu acho que a gente já comentou, e estas são curvas que mostram em relação à qualidade de vida, certo? Então, mostrando que os pacientes foram relativamente bem, tá? Em relação ou pelo menos não houve grandes diferenças, né? Em relação, principalmente nesses dois últimos quadros aqui, em relação à fadiga, em relação à interferência dessa fadiga na qualidade de vida desses pacientes. Então, em relação, foi feita análise de experiência do paciente, quase a grande maioria dos pacientes estavam relativamente bem, não muito incomodados com nenhum tipo de evento adverso. Tá? Então, isso reforça os dados que a gente tinha comentado anteriormente. De uma maneira geral, relacionado também às questões de fadiga, né? E um instrumento de qualidade de vida que é o FACT-P, tá? Foi mais ou menos equivalente os dois grupos, não houve piora para o grupo que recebeu a palotamida, né? E em relação aos níveis de energia, digamos assim, de tal maneira que eu posso dizer que a apalutamida nesse estudo TITAN não prejudicou os pacientes, não trouxe nenhum sabor, nenhuma alteração em termos da qualidade de vida deles. Tá? As conclusões é que o TITAN foi melhor do que o convencional na sobrevida global, na progressão radiográfica, né? Na resposta do PSA e no tempo de resposta do PSA, tá? Então, retardando o evento de resistência à castração, retardando o momento de mudança de tratamento para quimioterapia, né? E foi basicamente igual em relação à tolerância geral. Tá? Aqui um quadro interessante que foi apresentado no Congresso de Urologia Europeu, que mostra o crescimento, né, do uso das medicações adicionais, tanto docetaxel, por exemplo, né, representado por essa curva, tá, no decorrer dos anos, assim como as outras drogas, como a biraterona, por exemplo, cresceu ultimamente, né? A palutamida está iniciando o seu crescimento. Aqui a gente não tinha o dado de enzalutamida, mas basicamente uma queda bastante significativa na quantidade de pacientes que não mais vão ser tratados na doença sensível à castração metastática, apenas com terapia de deprivação androgênica. Tá? Então, qual é o estado da arte, digamos assim? Né? As diretrizes, tanto no Congresso Europeu de Urologia, né? NCC, né? Ou essa Aliança de Câncer de Próstata, a PCC, né? Onde é dado praticamente como indicação inicial que, junto com a deprivação androgênica, nessas três diretrizes, né, o paciente receba alguma outra intervenção, no mínimo intervenção hormonal, como a palutamida, a biraterona, Ienza e NCCN também inclui o docetaxel, né, dentro desse cenário, assim como essa instituição por Aliança do Câncer de Próstata. Tá? Então, basicamente, essa é a conduta nesses pacientes com doença metastática, seja a de início ou doença metastática que aparece após o tratamento inicial. Tá? Então, acho que basicamente era esse o conceito. Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço o convite da Janssen, né? Agradeço vocês terem recebido dentro das reuniões semanais de vocês, foi realmente uma satisfação bastante grande. Eu vou retirar aqui o compartilhamento
Puxa, eu falei uns 40 minutos, mas vamos ver se dá um tempinho, se alguém quiser discutir alguma coisa em relação à aula. Doutor Carlos, muito obrigado pela tua palestra. A tua palestra foi excelente, você conseguiu fazer um grande resumo de todos os estudos, inclusive nos pacientes recentes à castração e depois focando mais nos pacientes metastáticos sensíveis à castração. Focou mais na questão da palutamida, por conta da nossa palestra, mas acabou explicando muita coisa aqui para a gente. Eu queria fazer umas perguntas, até uns comentários, umas perguntas para o senhor, e depois queria deixar aberto também para o pessoal que está assistindo. Se quiserem fazer a pergunta pelo chat, vocês podem fazer pelo chat, ou até pedir a palavra aqui para falar. Fiquem à vontade. Doutor Carlos, o senhor tirou sua apresentação, mas eu queria que o senhor mostrasse o seu primeiro slide. Você pode fazer isso? O primeiro? O primeiro, que eram dados demográficos de 2022. Engraçado, não sei por que eu não estou conseguindo Não está conseguindo? pensar. Deixa eu só tirar isso aqui. Inclusive, eram dados que, como você mesmo apresentou, você falou que são dados muito recentes, são dados que eu não conhecia. Não, deixa eu só... Agora eu consigo, deixa eu só... Porque o comentário que eu gostaria de fazer relacionado a esse slide... Esse slide, exatamente. Né? A gente já há muitos anos que a gente escuta, né, que o câncer de próstata é o tumor sólido, né, tirando de pele, mais comum no homem, e que ele é o segundo mais letal. Inclusive, nos slides que o senhor a seguir mostrou, de 2019, continha esses dados. Mas é muito interessante que nesse slide aqui, em 2022, a gente vê uma estimativa da mortalidade no câncer de próstata ser menor do que tumores como o de cólon, por exemplo. Né? Então, sim, isso aí então, quando o senhor apresentou esse slide, até me fez uma reflexão. Né? Será que isso é uma resposta a esses novos tratamentos, né? Esses inúmeros trabalhos que até que o senhor mostrou na aula de hoje, que, de fato, esses novos tratamentos estão tendo uma resposta e a gente tem até diagnosticado pacientes mais precocemente, isso obviamente que também é um dado positivo. Então, quem sabe a gente não consegue baixar ainda mais essa questão da letalidade do câncer de próstata, né? Eu acho assim, deixa eu só puxar o outro, deixa eu ver. Esse aqui, né? Esse aqui, assim, esse é um pouco anterior, né? Que aparece em primeiro lugar quando você faz o cálculo da taxa anual por 100 mil pessoas. Sim. Né? Eu acho assim, seguramente, eu acho que a gente é mais agressiva, assim, muitas das modalidades do que a gente faz, né? Hoje em dia a gente discute, quer dizer, fazer a prostatectomia radical na doença oligometastática, por exemplo, né? Isso é uma tendência que vem assim de alguns anos para cá, né? Eu não sei se isso explica o teu comentário, enfim, a tua percepção de o que nós estamos fazendo melhor para reduzir, né? Então, deixa eu voltar aqui. Aí. Ou se, na verdade, assim, esse não é um dado comparativo, né? Esse é um dado bruto, tá certo? Quer dizer, em termos de dado bruto, na verdade, ele vai ser independente do que acontecer no câncer de próstata. Se câncer de pulmão estiver matando mais, ele vai matar mais e vai jogar a próstata lá para baixo, tá certo?
em termos de estatística. Tem esse fator também, né? Na minha cabeça, câncer de próstata sempre foi mais tranquilo do que colo retal, né? Que foi o exemplo que você falou, né? Vocês operam mais precocemente atualmente, quer dizer, os pacientes, através do próprio screening, próprio check-up, acabam indo para o tratamento inicial. Isso eu acho que deve fazer alguma diferença, né? O que me chama mais atenção é isso aqui, que na verdade assim a gente Sim. alterou a taxa de morte, mas nem tanto, entendeu? Nem tanto, né? Então isso me incomoda mais, entendeu? Quer dizer, por mais que a gente faz tudo, quer dizer, isso é o contrário do que eu comentei anteriormente. Às vezes eu fico pensando, será que muitos desses pacientes que estão sendo tratados inutilmente, ou porque já era doença muito grave e não fez diferença, ou porque era uma doença muito indolente, né? E agora tem, sei lá, desde os anos metade dos anos 90 para cá, se iniciou muito vigilância ativa. Eu acho que essas coisas acabam interferindo bastante, entendeu? Mas, enfim, eu acho que, de qualquer maneira, é um tumor que eu considero um tumor relativamente tranquilo, né? Ainda mais quando você olha aqui. 5 anos é pouco. Para a gente avaliar, é pouco. É pouco. Mas, para a doença grave, é significativo, né? Sim, 98%, né? Isso que o senhor falou, né? Hoje a gente... Porque antigamente no doente metastático era bloqueio direto, nem se cogitava Sim, nem a radioterapia, né? Aí sim, sim, depois, sim. aí Sim. depois veio... Hoje se discute. É, Deixa eu perguntar, hum, deixa eu perguntar para vocês, é uma curiosidade minha, né? Que eu agora estou um pouco mais longe da academia, né? Vocês têm acesso a essas medicações? Como é que é a então, situação dentro eu ia chegar nesse assunto, até quando, durante a sua apresentação, o senhor comentou sobre se a gente costumava passar o docetaxel inicialmente para o doente, né? Então, realmente, o docetaxel não somos nós, urologistas, que manejamos, é o oncologista clínico. E o que acontece? Em que situação a gente acaba encaminhando esse paciente para o docetaxel? É aquele paciente já baseado no Chartres, obviamente, aquele paciente com alto volume metastático, metástase óssea, sintomático. Esse paciente a gente encaminha como sugestão de iniciar o docetaxel como terapia inicial associado com bloqueio, mas é o oncologista clínico que define isso. Hoje, o que nós temos? A gente tem apenas a abiraterona, né? Nós temos apenas a abiraterona e nós, por nós estarmos dentro de um serviço público, que a gente não tem uma alta disponibilidade da medicação, a gente acaba utilizando ela apenas naquele cenário resistente à castração, né? Então, a gente não tem uma quantidade grande suficiente disponível para iniciar, por exemplo, no paciente hormônio sensível, né? Então, na clínica, na clínica privada, a gente tem todas as opções, mas dentro da UERJ a gente não tem essa opção, infelizmente. Vocês nunca consideraram a possibilidade de... Vocês conhecem o dado da abiraterona? Quer dizer, agora como a patente quebrou, eu posso falar com um pouco mais de liberdade disso? Um quarto da dose, né? É um quarto da É, dose. A gente fazia isso no teste, quer não, é o dizer, que a de gente tem acordo com o que feito. vocês A correram. gente tem feito um quarto da dose no paciente Resistente resistente à à castração. castração. Porque a quantidade que nós temos é pequena. É pequeno. Entendi. É pequena, mas nós temos sim, nós temos feito um quarto da dose, sim. Né? E Mas os que não resultados, permite a vocês avançar, quer dizer, retroceder um pouco para a doença mais sensível, né? exatamente. Vamos ver se em breve, que com mais recursos, que a gente consiga. Antes de eu passar para o pessoal, se alguém quer fazer algum comentário, doutor Carlos, eu queria te fazer uma pergunta, né? Até por conta da sua vasta experiência, e o senhor pegou todas essas épocas, né? Então, Sim. hoje, até no próprio AUA desse ano, eu ouvi mais de uma vez, durante as palestras, a seguinte frase: hoje não existe o bloqueio hormonal isolado, né?
Qualquer paciente hoje que a gente for iniciar um bloqueio metastático, no caso, inicia-se junto com algum outro agente hormonal associado. Gostaria que o senhor falasse a sua opinião sobre isso. Eu acho que sim, eu concordo com isso. Assim, eu concordo com isso, eu acho que eu valido, na verdade, todos esses estudos que usou, inclusive a quimioterapia, apenas assim, se eu tenho abiraterona, se eu tenho enzalutamida, apalutamida, né? Por que eu vou usar quimioterapia que eu sei que eu vou machucar? E mesmo se usar quimioterapia, eu acabo deixando depois o paciente com alguma outra droga. Sim. Entendeu? Eu acho que faz todo sentido, os estudos dão total apoio, o único problema é acesso, quer dizer, você não tem acesso agora, do ponto de vista científico, está absolutamente correto. Né? Ótimo. Você tem prolongamento, de fato, você alarga o período em que o paciente permanece sensível. Né? E mais, né? Hoje a gente está caminhando, não dava tempo para colocar esse conceito nessa aula, mas, no meu entender, a gente está caminhando para aquele conceito da doença, do tratamento pontual da metástase. Entendeu? Então, a gente está numa situação onde você tem um paciente, onde você já iniciou dupla terapia, seja com químio ou com alguma dessas drogas orais, e o paciente tem pouca metástase, você vai lá e irradia com radiocirurgia as poucas metástases, tá certo? Porque por que cada metástase vai se comportar igual a outra? Né? Se você pensar bem, quer dizer, como é que é isso? A aquisição de resistência. Como assim? Todas as metástases do corpo, elas decidem, elas mandam uma mensagem para o WhatsApp que está na hora de resistir ao remédio. Elas têm um ambiente tumoral distinto uma da outra. A gente já sabe que, do ponto de vista genômico, elas são diferentes, muitas delas. Né? Às vezes você encontra metástases em certos sítios de osso que não compartilham com as mesmas alterações genômicas do tumor primário, não compartilham com outras metástases. Isso é um estudo, na verdade, do New England, super interessante. Então, a gente lida com uma situação de heterogeneidade genômica nas metástases. Então, a gente está caminhando para uma coisa assim. Por isso que faz sentido você operar o câncer. Ah, mas ele tem metástase. Tudo bem, mas tem muita metástase? Não, tem pouca. Tem 3, tem 4. Opera o câncer, resolve o problema local, ou irradia o câncer, irradia o tumor primário e vai tratar pontualmente. A gente faz isso atualmente para retardar o início de qualquer tratamento hormonal em pacientes jovens. Tá? Isso era impensável no passado. Quer dizer, quando eu me formei em 1990, que eu acabei o meu fellow em 95, 94, cara, é uma loucura. Uma metástase progrediu, pronto, doença resistente ao tratamento muda tudo. Isso é totalmente impensável. Então, tem alguns conceitos, sabe, que um pouco a gente aprendeu e modificou. E eu acho totalmente plausível que você use pelo menos 2 drogas. Você tem vários estudos que apontam nessa direção, randomizados, e eu concordo completamente com essa afirmação. Um conceito que a gente gosta de falar, né, é que não necessariamente, né, o paciente que já tem uma doença metastática, esse paciente pode se beneficiar, sim, num tratamento local. E vice-versa, né? E o paciente com uma doença localizada, ele pode também se beneficiar de um tratamento sistêmico, né? Hoje a gente tem visto trabalhos até como neoadjuvância, pré-operatório, a utilização dos agentes associado com bloqueio. Sim. E a gente ainda não está em fase 3, a gente não tem ainda os resultados finais, mas, inclusive, lá na UERJ, a gente faz parte de um desses trabalhos, os resultados parciais têm sido animadores. Então, vocês usarem algum tratamento e depois fazem a prostatectomia e vão avaliar. Exato. O Hugo Bastos, do nosso grupo lá do ICESP, tem um estudo exatamente, aliás, utilizando a apalutamida, se não me engano. Aliás, a apalutamida e associação com a abiraterona, né? E castração. Né? Quer dizer, é o tratamento máximo. Você reduz ao máximo possível, né, a produção de testosterona e, além disso, acaba bloqueando aquilo que eventualmente sobrou, quer dizer, tratamento máximo. Né? Por quanto tempo você consegue manter essa situação, do ponto de vista do próprio metabolismo hormonal? Isso a gente só vai saber pelos estudos clínicos, mas é verdade. Acho que é verdade. Então, doutor Carlos, eu vou abrir aqui para o pessoal. Se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade, gente.
Aqui no chat, o professor Fabrício agradeceu e parabenizou a apresentação do senhor. Doutor Carlos, são 9h05, né? A gente começou 8h05. Então, nós estamos perfeito no... Fernando, eu só queria agradecer ao Carlos. Eu já parabenizei pelo chat, mas eu queria agradecer ele e parabenizar pela excelente explanação. Obrigado. Obrigado. Obrigado às palavras, Fabrício. Então, gente, boa noite. Vamos encerrar nossa Vamos comer. O pessoal ficou encabulado, não quis perguntar. Né? Depois da aula do senhor, o senhor falou tanta coisa, o pessoal ficou encabulado. Doutor Carlos, mais uma vez, em nome de toda a UERJ, do professor Damião, agradecer a sua excelente aula. Foi uma noite maravilhosa aqui, aprendemos bastante com o senhor. E gostaria de convidá-lo também para, se tiver uma disponibilidade de participar das nossas reuniões, seria muito proveitoso para... Vocês têm reunião de discussão de casos? É isso? É essa a reunião da terça-feira? Não, essa reunião de terça-feira, às vezes a gente convida algum colega de fora, às vezes nós mesmos pegamos algum artigo recém-lançado para discutir e acabamos discutindo sobre temas, né, dentro da uro-oncologia em geral. Às vezes colegas radioterapeutas, às vezes colegas da medicina nuclear, radiologistas, então são vários temas que a gente aborda nessas reuniões. Mas agradecer mais uma vez e obrigado a todos pela presença e boa noite, pessoal. Boa noite, muito obrigado pela atenção. Parabéns pelo trabalho de vocês aí também. Obrigado. Tchau.